No final do século XIX, a intelectualidade russa se dividia ao interpretar a figura de Napoleão Bonaparte, revelando visões radicalmente opostas sobre seu legado. Enquanto Lev Tolstói, em sua obra-prima Guerra e Paz, um retrato monumental da aristocracia e da sociedade russa durante as guerras napoleônicas, retratava o imperador francês como um tirano sanguinário, um aventureiro sem escrúpulos movido apenas pela ambição desmedida. Outros enxergavam nele um gênio estratégico, um homem que moldou o destino de uma era. Tolstói rejeitava veementemente a ideia, então popular, de que Napoleão fosse um grande homem, um visionário cuja influência transcendia seu tempo. Já em Crime e Punimento, obra igualmente aclamada de Fyodor Dostoiévski, o protagonista Raskolnikov justifica seus próprios atos criminosos invocando a mesma lógica. Se homens como Napoleão puderam reescrever a história através da força, mesmo que destruidora, por que não ele? Essa dicotomia fascinante talvez revele uma verdade mais profunda. Ambos os autores capturaram facetas distintas de um mesmo personagem, mas suas perspectivas tão díspares não são coincidência. Afinal, quando escreveram na década de 1860, a memória da devastação napoleônica ainda ardia viva na Rússia meio século antes. Em 1812, o país havia sido palco da invasão mais audaciosa já empreendida por uma potência europeia, um episódio que marcaria para sempre o declínio do próprio Bonaparte. A campanha foi um erro estratégico de proporções catastróficas repetido, ironicamente, pela Alemanha nazista em 1941, quando a Operação Barbarossa começou apenas 2 dias antes do aniversário da invasão napoleônica. Ambos os ataques compartilhavam um defeito fatal: o timing. Qualquer general experiente sabia que uma ofensiva contra a Rússia deveria começar na primavera, aproveitando o clima ameno antes que o inverno implacável se instalasse. Mas Napoleão, cego pela arrogância e à frente de um exército sem precedentes, ignorou esse princípio básico. A primeira leva da Grande Armée contava com 450 mil soldados, um contingente monumental liderado não apenas pelo próprio Bonaparte, mas por alguns dos maiores estrategistas da Europa, como os marechais Davout e Junot, além de Joaquim Murat, seu leal aliado desde os anos 1790 e, na época, rei de Nápoles. Até os austríacos, antigos rivais, contribuíram com tropas sob o comando de Karl von Schwarzenberg, um dos mais brilhantes generais das guerras napoleônicas. Do outro lado, os russos dispunham de cerca de 200 mil homens, sob as ordens dos competentes Barclay de Tolly e Bagration, mas sua força não tinha coesão nem o histórico de vitórias da máquina de guerra francesa, que há anos esmagava qualquer resistência no continente. O plano de Napoleão era simples em teoria: avançar com marchas forçadas até Petersburgo e, acima de tudo, tomar Moscou, o verdadeiro prêmio. Na prática, porém, a empreitada beirava o impossível. No início do século XIX, exércitos dependiam de cavalos para transportar canhões e suprimentos, enquanto as tropas marchavam a pé. A distância entre o rio Niemen, ponto de entrada na Rússia, e Moscou superava 1000 quilômetros. Mesmo em ritmo acelerado, um exército conseguia cobrir no máximo 45 quilômetros por dia, e esse ritmo não se sustentava por muito tempo, especialmente sob constante assédio do inimigo. Ainda assim, em um feito quase sobre-humano, as forças napoleônicas atravessaram a Rússia em apenas 2 meses, julho e agosto de 1812, apesar dos obstáculos. Doenças como o tifo já dizimavam as fileiras francesas poucos dias após a invasão. Em 8 de julho, Davout ocupou Minsk, em 28 de julho Vitebsk caiu, e em 16 de agosto Napoleão venceu os russos em Smolensk, tomando a cidade. Após uma breve reorganização, a apenas 400 quilômetros de Moscou, o avanço retomou em 25 de agosto. Até 5 de setembro, os franceses estavam em Borodino, a meros 125 quilômetros da capital russa. Era uma conquista impressionante, mas a um custo terrível. Mais de 100 mil soldados já haviam sido perdidos para deserções ou doenças. Um sinal ominoso surgiu quando ordens foram enviadas à França para convocar a leva de 1813 e prepará-la para ser enviada à Rússia, um reconhecimento tácito de que a campanha estava longe de terminar. O ápice da campanha chegou em 7 de setembro, na Batalha de Borodino, o confronto mais sangrento de um único dia em todas as guerras napoleônicas. Napoleão liderou pouco mais de 100 mil homens contra cerca de 150 mil russos, agora sob o comando do príncipe Kutuzov, que havia substituído Barclay por ordem do czar Alexandre I. O combate foi brutal.
Ataques frontais, manobras nos flancos e em um momento crítico, uma investida surpresa de cossacos russos que quase atingiu o quartel-general francês e ameaçou os trens de suprimentos. Apesar da resistência feroz, os franceses prevaleceram, e as linhas russas finalmente ruíram. Foi nesse momento que Napoleão cometeu um de seus maiores erros estratégicos. Com cerca de 30.000 baixas, frente a 50.000 do lado russo, ele poupou a guarda imperial, a elite de seu exército, de perseguir os fugitivos. Se tivesse ordenado o ataque, poderia ter aniquilado o que restava do exército czarista, impedindo qualquer reorganização nos meses seguintes. Mas não o fez. Essa hesitação permitiu que os russos se mantivessem na luta durante o outono e o início do inverno. Com a vitória em Borodino, o caminho para Moscou estava livre. Napoleão, sem dúvida, acreditava que a campanha estava ganha. Porém, o czar Alexandre e sua corte reservavam uma surpresa. Em vez de renderem a cidade, eles a abandonaram. Na semana seguinte, os franceses adentraram os subúrbios moscovitas com as vanguardas lideradas por Murat, genro de Bonaparte. Napoleão, ainda convalescente dos efeitos da batalha e temporariamente sem voz, inclinou-se a negociar quando Murat relatou que os russos pareciam abertos a um acordo. Chegando às muralhas, porém, o imperador aguardou em vão por uma delegação czarista no portão Dorogomilo. Quando os mensageiros finalmente chegaram, trouxeram uma notícia estarrecedora. Moscou, uma cidade de mais de 250.000 habitantes, estava praticamente desertada. Restavam apenas cerca de 10.000 civis, além de 10 a 15.000 soldados russos feridos ou convalescentes, impossibilitados de serem evacuados. A cena deixou Napoleão atordoado. A genialidade militar de Napoleão sempre se fundamentou em uma capacidade inigualável: esmagar o inimigo em campo aberto, forçar sua rendição e ditar os termos da paz sob o peso de suas vitórias. Mas em Moscou, essa fórmula desmoronou. À medida que as horas se arrastavam e os relatórios chegavam, o quadro se revelava cada vez mais sinistro. A cidade não era um troféu, mas uma armadilha. Os depósitos de alimentos, os celeiros, os arsenais, tudo havia sido esvaziado com uma precisão cirúrgica. A grande armée, que avançara pela Rússia sob a premissa de que o território conquistado a sustentaria, deparava-se agora com um deserto logístico. As linhas de suprimento, já esticadas até o limite, não poderiam compensar tamanha escassez. E então, como se o destino quisesse rir de sua ambição, as chamas começaram a devorar a cidade. Alexandre I e seu governo não se contentaram em abandonar Moscou. Não bastava privar os franceses de recursos, era preciso reduzir a capital a cinzas, apagar séculos de história em um ato de desespero calculado. A responsabilidade pela ordem se veio do czar ou do conde Fyodor Rostopchin, governador de Moscou. Ainda divide historiadores, mas o resultado foi o mesmo: um incêndio que se alastrou como um julgamento divino. Nos dias seguintes, enquanto Napoleão instalava-se no Kremlin com um sarcasmo que soava cada vez mais oco, que muralha assustadora, ironizou, diante das fortificações que agora não protegiam nada, as labaredas engoliram palácios, igrejas e mercados. No dia 15 de setembro, do alto das torres do Kremlin, ele assistiu, estupefato, a sua própria vitória ser consumida pelo fogo. Os russos não apenas haviam abandonado a cidade, haviam transformado sua joia mais preciosa em uma pira funerária. E o pior, faziam isso a si mesmos. Forçado a abandonar o Kremlin quando as chamas ameaçaram engoli-lo, Napoleão refugiou-se no Palácio Petrovo, fora dos limites da cidade, como um general expulso de seu próprio triunfo. Nos dias que se seguiram, seu estado de espírito oscilaria entre a incredulidade e uma raiva surda. Ele conquistara a capital do inimigo, ou pelo menos sua capital simbólica, já que São Petersburgo ainda resistia como sede do poder czarista. Mas a vitória era um fantasma. Não havia desfiles de rendição, nem delegações suplicantes, nem sequer um exército russo disposto a recuperar Moscou. Os russos simplesmente desapareceram. Em 22 de setembro, numa das cartas mais irônicas da história militar, escreveu a imperatriz Maria Luísa descrevendo o tempo como lindo. O clima de fato estava sereno, mas a tempestade que se avizinhava não era de nuvens, e sim de um silêncio ensurdecedor. As chamas foram finalmente domadas em 18 de setembro, mas a fumaça, visível a 200 quilômetros de distância, pairaria como um presságio. Moscou, outrora uma metrópole de 250.000 almas, agora não passava de um esqueleto carbonizado. Enquanto os soldados da Grande Armée saqueavam os escombros em busca de migalhas, Napoleão, num gesto que misturava desespero e cálculo, enviou emissários a Alexandre I com uma mensagem clara: estava pronto para negociar a paz. A resposta?
Um silêncio tão eloquente quanto as ruínas de Moscou. O czar nem sequer se dignou a responder. Desorientado, o imperador francês experimentou uma estranha dicotomia. Enquanto seus homens pilhavam o que restava da cidade e da região, ele brincava com ideias liberais, como abolir a servidão nos territórios ocupados, na esperança de ganhar o apoio dos camponeses contra a nobreza russa. Era um plano audacioso, quase revolucionário, mas tão inútil quanto tentar apagar um incêndio com palavras. A realidade, porém, não tardaria a se impor. Em outubro, os recursos em Moscou e arredores esgotaram-se. E então, como se o céu quisesse selar seu destino, o belo tempo que Napoleão elogiara a Maria Luísa deu lugar a uma nevasca precoce. Em 13 de outubro, os primeiros flocos caíram sobre a cidade devastada. A grande armée, já espalhada pelo campo em busca de comida, agora enfrentava uma guerra dentro da guerra. Camponeses armados com foices e mosquetes emboscavam patrulhas francesas. Cossacos surgiam como sombras, atacando e desaparecendo antes que os canhões pudessem responder. Com o inverno batendo à porta e Alexandre I recusando-se até mesmo a discutir a paz, a ideia de marchar sobre São Petersburgo, último suspiro de uma campanha já condenada, foi abandonada. Não havia mais escolhas. Em 19 de outubro, Napoleão deu a ordem que nenhum estrategista de seu calibre deveria ter que dar, a retirada. Mas antes de partir, como um último gesto de fúria impotente, mandou minar o que restava do Kremlin. As explosões ecoaram como um grito de derrota, destruindo parte das muralhas que ele próprio havia ridicularizado semanas antes. Uma semana depois, os russos reentravam em Moscou. Levaria décadas para que a cidade ressurgisse de suas cinzas. Enquanto isso, a grande armée arrastava-se para o oeste, rumo ao que imaginavam ser a salvação, o Ducado de Varsóvia. Mas o verdadeiro inferno ainda estava por vir. Napoleão não ignorava o inverno que se aproximava. Ao abandonar Moscou em meados de outubro, ele calculava que a retirada estivesse praticamente concluída antes que o clima se tornasse um inimigo ainda mais implacável que os cossacos. Não foi a falta de preparação que condenou a grande armée, mas uma convergência fatal de circunstâncias. A escassez de alimentos e suprimentos após o incêndio de Moscou, somada a um inverno que chegou cedo e com uma crueldade incomum. Na noite de 12 de novembro, na Bielorrússia, os termômetros despencaram a 24 graus Celsius, frio suficiente para sufocar fogueiras, congelar homens em seus postos e fazer cavalos escorregarem, quebrando suas pernas como galhos secos. Jornais como The Times em Londres registraram o rigor daquele novembro, um aviso gelado de que a natureza havia se voltado contra os invasores. Diferente dos alemães em 1941, Napoleão não foi pego de surpresa pelo inverno russo, foi em parte vítima de um azar cruel. Embora sua hesitação em abandonar Moscou 2 semanas antes tenha sido um erro que o próprio tempo não perdoaria. Ao chegar a Vilnius de hoje, o que restava de seu exército já não passava de uma sombra faminta e congelada. Mas Napoleão, em um dos movimentos mais vertiginosos da história militar pré-industrial, iniciou uma corrida contra o relógio rumo ao ocidente. Partiu de Vilna no dia 6 de dezembro, cruzando o rio Niemen no dia seguinte, a mesma fronteira que havia atravessado meses antes, à frente de 500 mil de homens. Agora, as temperaturas beiravam 30 graus Celsius, e o ar cortava como lâminas. À frente enviou o famoso 29º boletim, onde, pela primeira vez, revelou ao povo francês a magnitude do desastre. Em 10 de dezembro já estava a caminho de Varsóvia, sua carruagem avançando sem parar, exceto por breves interrupções, um café às 8 da manhã em alguma estalagem esquecida, um jantar à noite. Em um detalhe quase irônico, o homem que havia dominado a Europa não tinha sequer moedas para pagar as refeições. Não reconhecido, dependeu de empréstimos de seu companheiro de viagem, Armand de Caulaincourt, um dos poucos que ainda o acompanhavam naqueles dias de debacle. Varsóvia foi apenas uma parada estratégica. Ali deu ordens para fortificar a região contra a inevitável invasão russa, sabendo que a Polônia seria o próximo campo de batalha. Mas não havia tempo para lamentações. No dia 12, já seguia para Poznan, onde avaliou a lealdade vacilante do rei da Saxonia. Trocou de carruagem em Ohrdruf, o eixo da anterior havia se partido pelo caminho, e sem perder ritmo, rumou para Frankfurt. Na noite de 16 de dezembro, cruzou o rio Rhyn, parando apenas para ungir as rodas da carruagem e engolir alguma comida. Pouco depois da meia-noite do dia 18, Napoleão adentrava Paris, não como um conquistador, mas como um homem que sabia. O império tremia, e a tempestade que se aproximava vinha do leste. A retirada da Rússia não foi apenas um desastre militar,
foi o sinal que seus inimigos esperavam. A Sexta Coalizão começou a se formar antes mesmo que a poeira dos campos russos assentasse. A Grã-Bretanha, que nunca havia deposto as armas contra a França, viu sua chance. A Rússia, ainda lambendo as feridas da invasão, agora marchava para a vingança. A Suécia, que havia perdido a Finlândia para os russos e assinará em segredo o Tratado de São Petersburgo na primavera de 1812, uniu-se à causa. A Prússia, esmagada por anos de ocupação francesa, rompeu sua frágil aliança em 30 de dezembro, na Convenção de Tauroggen. Até a Áustria, cautelosa após 4 derrotas para Napoleão desde os anos 1790, e ciente de que a imperatriz francesa Marie-Louise era uma Habsburgo, hesitou até agosto de 1813, quando a maré da guerra tornou-se irreversível. Mas a coalizão não se limitava aos gigantes. Rebeldes portugueses e espanhóis, exaustos após anos de guerra peninsular, juntaram-se à luta. Estados alemães e italianos, antes vassalos de Napoleão, agora viravam suas armas contra ele. Até a Bavária, um dos pilares do sistema bonapartista, traiu o antigo aliado. Havia, é verdade, um obstáculo, a Guerra de 1812, que explodira entre Grã-Bretanha e Estados Unidos naquele mesmo verão. Embora os americanos não fossem formalmente aliados da França, o conflito no Atlântico, desencadeado pela interferência britânica no comércio marítimo, desviava recursos cruciais de Londres. Ainda assim, o peso da guerra contra Napoleão recaiu sobre russos, prussianos e austríacos, que empurraram a frente de batalha desde a Rússia, através da Polônia e da Alemanha, até o coração da França. Enquanto isso, no outono de 1813, após a vitória na Batalha dos Pirineus, os britânicos e seus aliados ibéricos avançavam pelo sul da França, fechando o cerco. Os meses que se seguiram ao retorno de Napoleão a Paris foram de uma calma enganosa, um silêncio tenso, enquanto ambos os lados se preparavam para o massacre que viria. O imperador, desesperado, ordenou o recrutamento forçado de centenas de milhares de franceses, muitos deles jovens inexperientes, mal armados e pior vestidos. Do outro lado, o rei da Prússia convocou todos os homens em idade de lutar, transformando seu reino em um arsenal humano. Os restos da Grande Armeia, agora um espectro, recuavam em direção à França, perseguidos pelos russos, que tomaram Varsóvia em meados de fevereiro e entraram triunfantes em Berlim no dia 4 de março. As notícias das derrotas chegavam como golpes. Napoleão, prevendo o pior, organizou um governo de regência com sua esposa Marie-Louise e Jean-Jacques Regis de Cambacérès, o antigo segundo cônsul. Mas não era homem de ficar à margem. Em meados de abril partiu para assumir pessoalmente o comando no centro da Europa, estabelecendo seu quartel-general em Dresden. Ali, em inícios de maio, esteve à beira de uma vitória esmagadora sobre prussianos e russos na Batalha de Bautzen. Porém o destino, ou a incompetência, interveio. O marechal Joaquim Murat, seu brilhante mas imprevisível comandante de cavalaria, falhou em bloquear a retirada inimiga. A chance de um golpe decisivo escapou-lhes como areia entre os dedos. Aqueles que acreditavam que Napoleão estava derrotado enganavam-se. Ele ainda respirava, e enquanto respirasse, a Europa não conheceria paz. Restava, porém, um fator crucial: a Áustria. Até o verão de 1813, Viena mantinha-se ambígua, balançando entre a lealdade forçada a Napoleão e a tentação de traí-lo. Consciente disso, o imperador aceitou o armistício de Plaswitz em 4 de junho, uma trégua de 9 semanas que lhe daria tempo para reorganizar suas forças. Aproveitou cada segundo, mobilizou o exército da Itália, ordenando-lhe marchar para Laibach, a Ljubljana de hoje, uma ameaça velada aos austríacos. O jogo ainda não havia terminado, e Napoleão, mesmo ferido, ainda sabia como jogá-lo. Enquanto Napoleão tentava, em vão, arrastar a Áustria para o seu lado, ou pelo menos mantê-la neutra, o chão já tremia sob seus pés. Clemens von Metternich, o astuto chanceler austríaco, havia assinado em segredo um tratado com a Rússia. Assim que o armistício expirasse em agosto, Viena se juntaria à coalizão. O tempo de Napoleão estava se esgotando. E ele, que sempre soubera ler o tabuleiro geopolítico como um mestre, dessa vez subestimou a velocidade com que as peças se moviam contra si. Em 10 de agosto, 5 dias antes de completar 44 anos, o imperador celebrou seu aniversário em Dresden com um fausto que soava mais como um adeus do que como uma comemoração. Os canhões dispararam salvas, os generais brindaram a sua saúde, mas nas sombras, os mensageiros já galopavam com notícias que mudariam tudo. No dia seguinte a máscara caiu. A Áustria declarou abertamente sua adesão à Sexta Coalizão, unindo-se à Rússia, Prússia e Grã-Bretanha. A trégua de Plaswitz era a letra morta.
A guerra, que nunca havia realmente terminado, reacendeu-se com uma fúria ainda maior. O ápice desse conflito viria em outubro, nas planícies ao redor de Leipzig, ou Völkerschlacht, como os alemães a chamariam, a Batalha das Nações. Nada menos que 500.000 de homens se enfrentariam ali, em um choque de titãs que eclipsaria até Austerlitz. Napoleão, apesar dos reveses, ainda acreditava no seu gênio tático. Durante o verão, enquanto a trégua durará, ele reforçara suas fileiras com tropas frescas de toda a Europa Ocidental, sonhando em esmagar a Prússia de uma vez por todas e marchar sobre Berlim. Mas o plano falhara. Agora, em Leipzig, ele se via diante de um exército coalizado que não apenas o superava em números, 4-1, como também aprenderá com os erros do passado. Os russos, prussianos e austríacos, desta vez, não repetiriam o caos de Austerlitz. Em vez de um comando centralizado e rígido, deram liberdade a seus generais para agir conforme as circunstâncias. Era uma estratégia arriscada, mas que pagaria dividendos. Enquanto Napoleão lançava ataques furiosos, explorando as brechas nas linhas inimigas, os aliados, lentamente, começaram a fechar o cerco. No primeiro dia, 16 de outubro, os franceses avançaram com ferocidade, mas a maré já estava virando. No segundo, as manobras de flanco da coalizão tornaram-se evidentes. No terceiro, quando Napoleão, pela primeira vez em sua carreira, pediu uma trégua, a resposta foi um não categórico. O que se seguiu foram 10 horas de carnificina. Os canhões coalizados em número dobrado bombardeavam sem piedade. Os saxões, até então aliados de Napoleão, desertaram em massa. Os franceses, cercados, lutavam casa por casa nas ruas de Leipzig, enquanto o imperador, com os restos de sua grande armée, tentava abrir uma brecha para o oeste. Quando a poeira baixou, entre 60.000 e 75.000 homens jaziam mortos ou feridos, um preço que a coalizão podia pagar, mas que para Napoleão era um golpe mortal. A Europa inteira assistira à sua primeira grande derrota estratégica. E agora, pela primeira vez, o mito da invencibilidade desabava. Nos bastidores, porém, ainda havia uma saída. Metternich, sempre o pragmático, já vinha sondando Napoleão desde o verão, quando a Áustria ainda fingia neutralidade. Em Dresden, os dois haviam se encontrado, e o austríaco oferecerá termos surpreendentemente generosos. A França manteria suas fronteiras de 1795, preservando a Bélgica, o Reno e Saboia. Napoleão permaneceria no trono. Era uma rendição disfarçada de vitória, mas uma rendição, ainda assim. Ele recusou. Em novembro de 1813, quando as tropas coalizadas já cruzavam o Reno e seus últimos aliados o abandonavam, até Murat, seu cunhado e rei de Nápoles, traía-o em troca de um acordo com os austríacos, Napoleão finalmente tentou aceitar os termos de Frankfurt. Mas era tarde. Os britânicos implacáveis vetaram qualquer negociação que o mantivesse no poder. A Europa não queria mais um imperador francês, queria sua cabeça. Restava-lhe apenas lutar. E contra todas as probabilidades foi o que ele fez. Janeiro e fevereiro de 1814 marcariam o último suspiro de um gênio militar que, mesmo cercado pelo colapso, ainda conseguia fazer a Europa tremer. Foi no nordeste da França, terra que ao longo dos séculos, já havia sido palco de incontáveis batalhas, que Napoleão, agora com as costas contra a parede, orquestrou uma campanha que parecia a saída de seus dias mais gloriosos. Não se tratava mais de conquistar, mas de ganhar tempo, de forçar os exércitos coalizados a pagarem, com sangue, cada légua de solo francês que ousassem pisar. E foi assim que, em meados de fevereiro, nasceu a campanha dos 6 dias, um turbilhão de manobras tão audazes que até seus inimigos, já certos da vitória, hesitaram. 4 batalhas em 6 dias contra prussianos e russos sob o comando do marechal de campo Gebhard von Blücher, um veterano que até então acreditava ter visto tudo em guerra. Napoleão, porém, ainda tinha lições a dar. Superado em números em cada confronto, ele esmagou as linhas inimigas com uma precisão cirúrgica, infligindo baixas devastadoras antes de desaparecer como um espectro, apenas para reaparecer no dia seguinte em outro ponto do mapa, com seus homens reorganizados e sedentos por mais. O ápice veio em 14 de fevereiro em Montmirail. Com menos de 12.000 homens, muitos deles recrutas verdes e remanescentes esfarrapados de regimentos dizimados, Napoleão e o Marechal Marmont enfrentaram um exército de Blücher que ultrapassava 20.000 soldados. Não houve genialidade tática dessa vez, nem um golpe de mestre que desorientasse o inimigo. Basta dizer que quando Blücher soube que era o próprio Napoleão quem liderava as forças francesas, sua reação foi imediata: recuar. O medo do nome Bonaparte ainda pesava mais que a vantagem numérica. Mas a retirada virou debandada.
Marmon, lançado como um raio sobre as tropas em fuga, transformou o campo em um matadouro. Metade do exército de Blücher, mortos, feridos ou capturados, foi varrida do mapa, enquanto as baixas francesas mal ultrapassaram algumas centenas. A campanha dos 6 dias foi o último clarão de um sol poente. Adiou o inevitável por algumas semanas, mas não podia detê-lo. Até março, os exércitos da Prússia, Rússia e Áustria já marchavam sobre Paris, suas vanguardas avistando os subúrbios da cidade. Coube a Joseph Bonaparte, o irmão mais velho de Napoleão, cuja incompetência na Espanha havia sido um fardo constante para o Império, organizar a defesa final com 30.000 homens, um amontoado de restos de regimentos e conscritos mal treinados. Contra eles, 150.000 soldados coalizados, 5 vezes mais, com dezenas de milhares a caminho. As contas não fecharam. Joseph, após uma resistência simbólica, abandonou Paris. Napoleão, que avançava com reforços para socorrer a capital, soube da rendição em 31 de março. No dia seguinte, o czar Alexandre I, já instalado no coração da França, discursou perante o Senado francês. Não como um conquistador, mas como um restaurador. Convenceu os senadores a depor o imperador. 2 dias depois, em 4 de abril, os marechais de Napoleão, homens como Ney, cujo nome havia sido forjado nas batalhas ao lado dele, compareceram diante do homem que os elevara à glória. A mensagem era clara: o exército não lutaria mais. Não por covardia, mas porque a França, exausta, já não via sentido em morrer por um trono que desabava. Foi então que Napoleão, pela primeira vez, olhou a realidade nos olhos. Aceitou abdicar. Tentou, em um último gesto de orgulho, passar a coroa a seu filho de 3 anos, Napoleão II. Mas a coalizão já havia decidido. A França voltaria a ser uma monarquia, e o trono seria ocupado por Luís XVIII, irmão de Luís XVI, o rei guilhotinado um quarto de século antes. A revolução estava sendo enterrada junto com o Império. Em 11 de abril, em Fontainebleau, Napoleão assinou sua rendição. O Tratado de Fontainebleau foi uma humilhação calculada. Ele renunciava a qualquer reivindicação sobre a França, vedava o caminho do poder a qualquer Bonaparte e entregava suas propriedades. Em troca, sua primeira esposa, Josefina, receberia uma pensão. Maria Luísa, sua segunda esposa, herdaria os ducados de Parma, Piacenza e Guastalla para seu filho. Mas a cláusula mais cruel, e ao mesmo tempo mais irônica, foi Elba. Uma ilha minúscula no Mediterrâneo, de onde sua família havia partido séculos antes, tornava-se seu novo império. Um principado de brincadeira, onde ele reinaria como soberano, mas de onde não poderia sair. Os britânicos, desconfiados, recusaram-se a ratificar o acordo, temendo que aquele homem, mesmo confinado a um rochedo, encontrasse um jeito de voltar. Mas com a França ocupada por exércitos estrangeiros, pouco importava o que Londres pensava. Quando Napoleão desembarcou em Porto Ferraio, em 3 de maio de 1814, não foi como um prisioneiro. Foi como senhor de Elba, com direito à guarda pessoal, bandeira própria e até uma frota. 870 soldados, sendo 300 granadeiros e o resto, veteranos da guarda imperial que preferiram o exílio a servir outro mestre. Um brigue de 18 canhões, o Inconstant, com 66 marinheiros, e 2 pequenas escunas para lhe dar ares de potência naval. Era grotesco. Era ridículo. E no entanto era seu. Imediatamente lançou-se à obra. Governaria Elba como uma França em miniatura, reformou os impostos, abriu estradas, criou um conselho de Estado nos moldes do que existira em Paris. Até cavalariças reais estabeleceu, como se ainda fosse imperador. Declarou que faria da ilha um modelo para a Europa, pequeno, mas invejável. Seus novos súditos, porém, logo descobriram que o preço da glória napoleônica era alto. Os impostos subiram, os recursos foram drenados, e o sonho de uma utopia mediterrânea começou a se revelar o que sempre fora, uma farsa. Mas para Napoleão, Elba não era o fim. Era apenas um intervalo. Não era um exílio solitário. Ao redor de Napoleão, como sombras fiéis, reuniram-se alguns dos nomes que haviam marchado ao seu lado nas campanhas mais audazes da Europa. Generais como Drouot e Cambronne, homens que conheciam o cheiro da pólvora e o peso das batalhas. Preferiram o desterro ao lado do mestre a uma vida tranquila sob o jugo dos Bourbons. Até sua amante de longa data, a condessa Maria Walewska, aquela que lhe dera um filho bastardo anos antes, em meio às neves da Polônia, cruzou o Mediterrâneo para estar com ele. O imperador deposto não era um homem feito para a solidão, e Elba, por mais modesta que fosse, tornou-se uma corte em miniatura, onde os ecos do passado ainda ressoavam como promessas de futuro. Mas nem todas as notícias que chegavam à ilha eram de lealdade ou reconquista.
Em maio de 1814, enquanto Napoleão ajustava os detalhes de seu pequeno reino, um boato sinistro percorreu a Europa. Josefine, sua primeira esposa, a mulher que o acompanhará desde os dias áridos da Revolução até os salões dourados das Tulherias, estava morta. Não por uma bala ou um golpe de Estado, mas por uma pneumonia contraída após uma caminhada nos jardins de Malmaison, onde tentará em vão convencer o czar Alexandre a permiti-la juntar-se ao marido em Elba. O homem que dominara continentes e ditara o destino de milhões recebeu a notícia não por um mensageiro oficial, mas nas páginas amareladas de um jornal francês. E então, algo incomum, Napoleão, o incansável, o indomável, fechou-se em seus aposentos por 2 dias. Não chorou em público, não fez discursos inflamados. Apenas silenciou. Era uma relação estranha, essa entre eles. Tempestuosa, marcada por traições mútuas, por divórcios estratégicos e reconciliações passionais. E no entanto, quando a morte o separou para sempre, algo nele cedeu. Anos depois, já prisioneiro em Santa Helena, com o corpo consumido pela doença e a mente pela nostalgia, suas últimas palavras não seriam sobre vitórias ou derrotas, mas sobre a França, o exército e Josefine. O nome dela, sussurrado entre delírios, era a confissão de que, no fundo, nenhum trono valerá tanto quanto o que perderá ao afastá-la. Enquanto o luto ainda pairava sobre Elba, o mundo lá fora seguia seu curso implacável. No mesmo dia em que Napoleão pisara na ilha, Luís XVIII, o Bourbon gordo e hesitante, entrava em Paris após décadas de exílio, um homem que aprenderá a curvar-se para sobreviver. Prometeu respeitar as reformas da Revolução, jurou fidelidade às instituições que Napoleão criará, assinou o Tratado de Paris com uma caneta trêmula. A França, humilhada, voltava às fronteiras de 1792, mas ao menos livrava-se das indenizações de guerra e da ocupação estrangeira. Os vencedores, em sua magnanimidade calculada, retiraram suas tropas. E foi então que Napoleão, espiando através das frestas de seu exílio, percebeu algo crucial: a Europa estava distraída. Em novembro de 1814, os estadistas do continente reuniram-se em Viena não para celebrar a paz, mas para redesenhar o mapa do poder. Um congresso que seria o maior espetáculo diplomático do século, onde cada sorvete servido nos salões austríacos custava mais do que o soldo anual de um soldado. E lá, entre valses e intrigas, as rachaduras começaram a aparecer. Os britânicos, desconfiados, observavam a Prússia engolir territórios alemães com uma fome que lembrava os dias de Frederico o Grande. Os austríacos, sempre elegantes, temiam que o czar Alexandre, com seu misticismo eslavo e exércitos intactos, se tornasse o novo árbitro da Europa. As divisões eram reais. E Napoleão, que passara a vida explorando fraturas alheias, não podia deixar de sorrir ao ler os relatórios que chegavam à ilha. Havia mais. Quando negociara sua rendição em Fontainebleau, lhe ofereceram uma escolha: Elba ou Corfu. Ele recusará a ilha grega maior, mais estratégica, banhada por águas que levavam ao Oriente. Por quê? Porque Corfu ficava longe demais. Demasiado longe da França. Demasiado longe do palco onde ainda sonhava atuar. E agora, enquanto os diplomatas em Viena discutiam seu destino, alguns querendo apertar ainda mais o cerco, outros relutando em financiar seu reinado em Elba, as notícias que chegavam da França eram como faíscas em pólvora seca. O povo murmurava. Os bonapartistas conspiravam. Luís XVIII, com sua obesidade e seu sorriso cauteloso, não inspirava confiança. Era oportunidade. Consultou a mãe, Letícia, aquela que o conhecia melhor que ninguém, que vira nele o gênio e a loucura desde a infância corsa. Ela não o dissuadiu. Em 26 de fevereiro de 1815, com uma frota de 7 navios e um punhado de homens, pouco mais de 1000 almas entre soldados e cortesãos, Napoleão partiu, rumo à França, rumo ao impossível. Porque só um homem como ele, que já desafiara a morte e a história, ousaria acreditar que poderia, mais uma vez, dobrar o destino a seu favor. E o mais surpreendente não é que tenha falhado. É que por um instante esteve tão perto de vencer. Os marechais Ney e Davout não hesitaram, aderiram à causa no mesmo instante. Mas dos 20 e poucos marechais que um dia juraram lealdade a Napoleão, apenas metade se juntaria a ele agora. Esse era o nó górdio da situação. Aqueles homens não comandavam apenas divisões, eles arrastavam consigo a fidelidade de milhares de soldados. Sem eles, o exército seria um corpo sem alma. E assim, para reconquistar a França, Napoleão precisava primeiro reconquistar seus generais. Entre os que o traíram em 1813, um nome se destacava pela ironia trágica: Joaquim Murat, seu cunhado, o mesmo que o abandonara para salvar seu trono em Nápoles. Naquela ocasião, a aposta lhe rendera a coroa.
Desta vez, porém, sua lealdade repentina a Bonaparte seria seu passaporte para a ruína. Em poucos meses perderia o reino, a liberdade e finalmente a vida, um preço exorbitante por um gesto que no fundo, era tão calculista quanto sua primeira deserção. Mas Napoleão não tinha tempo para ironias. Enquanto a Europa se armava, ele se debatia entre duas frentes: preparar a guerra que sabia inevitável e desmontar, peça por peça, o legado de Luís XVIII. Em apenas 100 dias revogou reformas, dissolveu assembleias e convocou colégios eleitorais para aprovar uma nova Constituição, como se o futuro da França dependesse de artigos e cláusulas, e não das baionetas que já marchavam contra ele. Era uma contradição reveladora. O homem que outrora esmagara parlamentos agora perdia horas em debates constitucionais, enquanto o verdadeiro tabuleiro da história se decidia nos campos de batalha. Cada minuto gasto em Paris era um minuto roubado das trincheiras. Cada decreto assinado, uma distração fatal. E enquanto ele tentava costurar uma legitimidade que só o canhão poderia garantir, a Vendéia, aquele reduto monarquista que nunca aceitara a revolução, se rebelava novamente. Era o passado voltando para cobrar sua dívida. Em 4 de abril, Napoleão, numa jogada de mestre ou de desesperado, escreveu aos líderes da coligação: depois de oferecer ao mundo o espetáculo de grandes campanhas, será mais doce não conhecer outra rivalidade senão a dos benefícios da paz, outra luta senão a sagrada competição pela felicidade dos povos. Palavras bonitas. Palavras vazias. Londres, Viena, Berlim e São Petersburgo não queriam paz. Queriam sua cabeça. O golpe final viria em Waterloo, na Bélgica, em 18 de junho de 1815. O plano de Napoleão era simples e brutal: esmagar os exércitos inimigos um a um, antes que pudessem se unir. Partiu de Paris em 12 de junho, rumo ao norte, com 70.000 homens e uma artilharia que fazia tremer a terra. Seu alvo, o Duque de Wellington, herói das guerras peninsulares, que reunirá 25.000 britânicos e 40.000 aliados holandeses e alemães nas planícies baixas. Mas havia um detalhe cruel: 50.000 prussianos, sob o comando de Blücher, avançavam para se juntar a eles. Antes do confronto, em 14 de junho, Napoleão lançou um último apelo inflamado às suas tropas: soldados, hoje é o aniversário de Marengo e Friedland, batalhas que 2 vezes decidiram o destino da Europa. Depois de Austerlitz e Wagram, fomos generosos demais, acreditamos nas promessas e juramentos de príncipes a quem deixamos seus tronos. Agora, unidos, eles atacam a independência e os direitos sagrados da França. Avancemos. Humilhar o povo francês está além de seu poder. Ao pisarem em nosso solo, encontrarão sua ruína. Temos marchas forçadas pela frente, batalhas a travar, perigos a enfrentar. Mas, firmes em nossa resolução, a vitória será nossa. A honra e a felicidade da pátria estão em jogo. Franceses, chegou a hora de vencer ou morrer. Waterloo não foi uma batalha, foi um pesadelo em atos. Napoleão precisava destruir Wellington antes que Blücher chegasse. Atacou com fúria, tentando romper as linhas aliadas, espalhar o pânico entre britânicos, holandeses e alemães. Por horas resistiram. E quando o sol já declinava, os canhões prussianos ecoaram no horizonte. Blücher chegará. Napoleão então jogou suas últimas reservas num assalto desesperado. Falhou. Em menos de 1 hora, com os prussianos cerrando o cerco, o exército francês se desfez. Quase metade de seus homens jazia no campo, mortos, feridos ou prisioneiros. Wellington perdeu 15.000, mas venceu. E com a chegada dos prussianos, o destino estava selado. Se Napoleão tivesse esmagado Wellington antes da junção com Blücher, poderia ter virado o jogo, atacaria os prussianos em seguida, ganharia tempo para recrutar novas tropas e enfrentaria russos e austríacos em solo francês. Mas Waterloo enterrou esse cenário. Agora, uma invasão conjunta, britânicos, prussianos, russos, austríacos, avançaria sobre Paris. O sonho dos 100 dias terminara em lama, sangue e derrota. De volta à capital em 21 de junho, Napoleão encontrou um império em frangalhos. Mais de 10.000 soldados o abandonaram na retirada. Mesmo assim, tentou em vão mobilizar apoio para um último exército. A resposta foi um silencioso não. A Câmara dos Deputados, que ele tanto desprezara, agora ditava os termos: abdicação. Mais uma vez ofereceu o trono ao filho Napoleão II. Mais uma vez recusaram. Luís XVIII voltaria. E enquanto os deputados negociavam a rendição, Davout, o último marechal leal, travava os últimos combates da era napoleônica em Issy, nos arredores de Paris. Nos dias 2 e 3 de julho, quando a batalha terminou, não havia mais dúvidas: a França pertencia aos Bourbons. E Napoleão, ao exílio ou à história.
Enquanto os canhões ainda ecoavam na Europa, Napoleão já traçava sua fuga. Não seria como em 1814, quando os vencedores o confinaram a Elba como um troféu vivo, mas uma evasão definitiva, rumo à América, terra onde seu irmão José já se refugira. Os Estados Unidos, com sua jovem república e vastidões inexploradas, pareciam um refúgio ideal para o homem que outrora ditara o destino de um continente. Mas a França provisória, agora nas mãos dos que o depuseram, negou-lhe o passaporte. Sem alternativas, restava-lhe um gesto que anos antes teria sido impensável: render-se aos britânicos, seus inimigos jurados por 2 décadas. Foi assim que, em julho de 1815, o homem que desafiara reis e imperadores encontrou-se, pela primeira vez na vida, à mercê da Royal Navy. No Canal da Mancha, a bordo do Bellerophon, o general Bonaparte, título irônico para quem fora imperador, aguardava seu destino. Levado à costa sul da Inglaterra, foi mantido prisioneiro no porto de Torbay, sem jamais pisar em solo britânico. Ali soube da sentença que Londres já decretará. Não haveria julgamento nem execução, nem mesmo a humilhação de uma cela comum. Seu cárcere seria um exílio tão remoto quanto a imaginação britânica pudesse conceber. Saint Helena, uma ilha perdida no Atlântico Sul, a 4.000 quilômetros do Brasil e 2.000 da África, foi a escolha. Um lugar onde as correntes marinhas e os ventos implacáveis garantiam que nenhum navio não autorizado se aproximasse. Em 7 de agosto, apenas 8 dias após chegar a Plymouth, Napoleão foi transferido para o Northumberland, que zarpou rumo ao desconhecido. 2 meses de viagem, 72.000 quilômetros de oceano aberto, e nenhuma esperança de retorno. Quando finalmente atracaram, em 15 de outubro, quem o recebeu foi William Balcombe, um funcionário da Companhia das Índias Orientais, dono de De Briars, uma casa modesta onde Napoleão passaria seus primeiros dias na ilha. Ironia do destino, aquele mesmo refúgio abrigara, uma década antes, o Duque de Wellington em sua passagem por Saint Helena. Agora, era a vez do vencido ocupar o espaço do vencedor, mas De Briars era apenas um prelúdio. Seu verdadeiro cárcere seria Longwood House, uma residência úmida e infestada de ratos, cedida pelo governo britânico. Ali, entre paredes descascadas e um clima que corroía até o ânimo, Napoleão teve seu pequeno império reduzido a uma biblioteca minguada, um escritório e uma sala de bilhar, onde traçava mapas de batalhas que nunca mais comandaria. Seu quarto, espaçoso apenas em comparação com uma cela, ostentava uma cama estreita, um lembrete cruel dos palácios que outrora ocupará. Não que isso o incomodasse profundamente, ele sempre desprezara o Fausto, preferindo a eficácia à ostentação. Mas a companhia era outra história. Ao seu lado, alguns fiéis, como os generais Bertrand e Montholon, compartilhavam o exílio, enquanto um oficial britânico, plantado ali como espião, relatava cada movimento ao governador Hudson Love, o carrasco designado para vigiar seus últimos anos. Love, um homem de rigor militar e desconfiança patológica, tratou Napoleão como um prisioneiro de guerra, não como um hóspede ilustre. Após um conflito em agosto de 1816, o governador jurou nunca mais dirigir-lhe a palavra, comunicando-se apenas por intermediários. Por 6 anos o diálogo entre os dois foi uma farsa burocrática, um jogo de poder onde o vencedor já estava definido. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Europa era redesenhada sem ele. Em Viena, os diplomatas, muitos dos quais outrora aliados ou rivais de Napoleão, reuniam-se para apagar seu legado. Metternich, o arquiteto austríaco que já negociara casamentos com os Bonaparte, agora ditava os termos da paz. Talleyrand, o traidor que servirá à Revolução, o diretório Napoleão e Luís XVIII representava a França, mas seu talento só atenuava a derrota. As fronteiras voltavam a 1789, como se os últimos 25 anos tivessem sido um pesadelo a ser esquecido. A Polônia foi dilacerada, a Prússia engordou às custas da Saxonia, a Áustria recuperou seu domínio sobre a Itália. A Alemanha, fragmentada em 39 estados, tornou-se um protetorado austríaco, um consolo para Viena, que sonhava conter o nacionalismo que Napoleão ajudara a despertar. Os Países Baixos uniram-se sob um rei, a Holanda, mas a Bélgica já coçava para se libertar. A Itália permaneceu um quebra-cabeça de ducados e repúblicas, e a Grã-Bretanha, a grande vencedora, colheu os frutos: colônias estratégicas, rotas comerciais e o domínio dos mares. O Congresso de Viena não era apenas um ajuste de fronteiras, era a tentativa de congelar a história. Mas a Europa que Napoleão transformará não poderia voltar a ser a mesma. As sementes da revolução, do nacionalismo e da guerra total já estavam plantadas. Enquanto isso, em Saint Helena,
um homem observava o horizonte, sabendo que seu nome, ao menos, jamais seria apagado. O século XIX nasceu, portanto, de um mapa redesenhado. As fronteiras da Europa e de grande parte do mundo foram traçadas com tinta fresca sobre o rascunho sangrento das guerras napoleônicas. Enquanto os diplomatas em Viena ajustavam os destinos de nações, um homem em Saint Helena recebia notícias daquele novo mundo em migalhas. Quando as recebia, seus carcereiros britânicos não apenas o confinaram a uma ilha perdida no Atlântico, filtraram cada palavra que chegava até ele, como se o próprio ar pudesse carregar a centelha de uma revolta. Napoleão, o estrategista que outrora ditava o ritmo da história, agora dependia da clemência de homens que temiam até sua sombra. Mas se a informação era escassa, a companhia não era. Ele não desembarcara sozinho em Setor Helena naquele verão de 1815. Ao seu lado, uma corte em miniatura resistia ao exílio, generais que o haviam seguido desde os campos de batalha da Europa, leais até o fim. Entre eles, o Marquês Charles Tristan de Montholon, cúmplice do golpe de 18 Brumário que o lançara ao poder, veterano de Jena e Asper-Ezlin, onde a glória e o sangue se misturavam. Ou o Barão Gaspar da Gourgaud, o artilheiro que sobrevivera à campanha da Rússia, onde o inverno e os cossacos haviam ceifado tantos. Também estavam lá o conde de Bertrand, o fiel marechal, e o conde de Las Cases, cujo filho, Emanuel, se tornaria o cronista mais íntimo daqueles anos de cativeiro. Com eles, suas esposas e crianças, um microcosmo da França que se recusava a desaparecer. Cerca de 2 dúzias de almas, confinadas nos arredores de Longwood House, transformaram aquele pedaço de rocha vulcânica em um último reduto do Império. E então havia Betsy Balcombe, a filha adolescente de William Balcombe, o homem que primeiro abrigara Napoleão em De Briars, falava francês com fluência rara na ilha. Com apenas 13 anos tornou-se sua tradutora informal, sua ligação com o mundo que lhe era cada vez mais estranho. Com o tempo a menina o chamava carinhosamente de Bonnie, um apelido que vindo dela, soava menos como deboche e mais como cumplicidade. Até que em 1818, o governador Love, desconfiado da influência da família Balcombe sobre o prisioneiro, os expulsou da ilha. Para um homem que por 2 décadas comandará exércitos, governara continentes e ditar o destino de milhões, a vida em Saint Helena era uma tortura de lentidão. Mas Napoleão não se rendia à inércia. Ele jogava. Paciência, seu jogo predileto, virava uma batalha de cartas onde cada movimento era calculado como uma manobra militar. Tantas partidas foram disputadas em Longwood que anos depois, a Europa batizaria uma variante do jogo com seu nome, um legado irônico para quem perderá tudo. E quando não estava à mesa, estava na terra. A jardinagem, atividade aparentemente sedentária, tornou-se sua nova campanha. Por volta de 1819, os arredores de Longwood House já exibiam o traço de um general, jardins meticulosamente planejados, como se fossem trincheiras de flores. Napoleão acordava às 5 da manhã, espada trocada por uma pá, e recebia seus companheiros de exílio com as mãos sujas de terra. Desenhava mapas dos canteiros, erguia muros, plantava 24 árvores imponentes e rosas que floresciam como estandartes de um império que só existia em sua memória. Até um sistema de irrigação foi instalado, porque até mesmo um jardim merecia a logística de uma guerra. Sua pequena corte, agora reduzida a uma brigada de jardineiros, obedecia às suas ordens com a mesma disciplina de outrora. Não era um exército, mas era o único que lhe restava. E então havia as palavras. Napoleão sempre escrevera desde a juventude, mas o trono o afastara da tinta. Agora, de volta às páginas, escolheu seus heróis, Alexandre, o Grande, e Júlio César. Homens cujo destino ele emulara com glória efêmera. Enquanto ditava a Montholon seus comentários sobre as campanhas de César, analisava as guerras na Gália, a luta contra Pompeu, a tentativa de domar uma república que, como a sua, se desfez entre facas e traições. A diferença? Alexandre morreu antes de ver seu império ruir. Napoleão viverá para assistir ao seu desmoronar, peça por peça. Também se dedicou a dominar o inglês, não por amor à língua, mas por necessidade. Queria ler os jornais que chegavam à ilha, fragmentados eco de uma Europa que seguia sem ele. Enquanto isso, no continente e até em Saint Helena, conspirações brotavam como ervas daninhas. Alguns sonhavam em libertá-lo, outros em devolver-lhe o trono. A maioria eram devaneios de salão, como os que circulavam entre os bonapartistas exilados nos Estados Unidos, onde Joseph Bonaparte alimentava esperanças vãs. Mas uma trama, ao menos, parecia ter estrutura.
Nos anos 1820, um prisioneiro chamado Thomas Johnson confessou a um companheiro de cela ter participado, anos antes, de um plano ousado: resgatar Napoleão com um submarino. Sim, um submarino. A ironia era deliciosa. O dispositivo seria baseado nos desenhos de Robert Fulton, o mesmo inventor que décadas antes pedirá financiamento a Napoleão para desenvolver suas máquinas subaquáticas. O plano: navegar até Santa Helena, aproximar-se furtivamente da costa, usar o submarino para extrair o prisioneiro e fugir para a Europa. Demasiado fantástico para ser verdade? Talvez. Mas a história ganha um toque de tragédia. Napoleão morreu antes que o esquema, se é que existiu, pudesse ser posto em prática. Porque afinal, o tempo também era seu inimigo. Quando desembarcou em Setor Helena no outono de 1815, Bonaparte tinha apenas 46 anos, uma idade em que muitos homens ainda sonham com conquistas. Mas seu corpo, outrora uma máquina de guerra, agora se desmontava prematuramente. Os médicos divergiam sobre as causas. Bellery O'Meara, seu médico irlandês, acusava as condições de Longwood House: umidade, mofo, paredes que suavam miséria. O governo britânico, pressionado, finalmente autorizou a construção de uma nova residência mais digna. Napoleão nunca a ocuparia. Em 1821, quando as obras estavam quase concluídas, sua saúde desabou. Foi então que, com a mão já trêmula, ditou seu testamento a Montholon. 5 páginas de desejos finais, escritas primeiro pelo Marquês e depois copiadas por ele próprio, letra por letra, como se cada traço fosse um ato de defiança contra o esquecimento. Um documento que, mesmo incompleto, já revelava o homem por trás do mito. Aquele que desafiou papas e coroas, que reescreveu as fronteiras da Europa com a ponta de sua espada, agora se rendia não a um exército, mas a uma verdade mais implacável: a mortalidade. O testamento, redigido com a precisão de um estrategista, revelava um homem que, mesmo à beira do abismo, ainda orquestrava sua própria lenda. Morro na religião apostólica romana, no seio da qual nasci há mais de 50 anos, declarou, como se o tempo pudesse ser medido não em décadas, mas em batalhas, em códigos legais, em noites insones planejando o destino de nações. Não era uma conversão de última hora, afinal, Napoleão jamais se ajoelharia por conveniência. Mas sim um retorno calculado, uma reconciliação com os símbolos que em vida havia manipulado com igual habilidade que seus marechais. Seus bens, poucos e distantes, foram legados ao filho Napoleão II, o herdeiro que nunca conheceria o trono. Cada objeto listado, o relógio de ouro, os livros anotados, até a prata que restava em Longwood, era um fragmento de um império desfeito, oferecido como herança a um menino que já era, ele mesmo, uma relíquia. Mas o testamento não era apenas um inventário de posses, era um tribunal. Ali, entre linhas carregadas de tinta e ressentimento, desfilavam os traidores: Talleyrand, o mercenário sem pátria, cujo nome soava como uma maldição; Louis, o irmão ingrato, cujo libelo de 1820 era, para Napoleão, uma faca nas costas mais dolorosa que Waterloo. Perdoou-os, é verdade, mas que perdão era aquele que, ao ser concedido, gravava para sempre a culpa no mármore da história? Era a magnanimidade de um homem que, mesmo morrendo, ainda ditava os termos da memória. E então, veio a justificativa que nenhum contemporâneo aceitaria: o assassinato do Duque de Enghien. Ele conspirava contra a França e insistiu, como se as palavras pudessem apagar o sangue derramado em Vincennes. Em 1821, ninguém mais acreditava nessa versão, exceto ele. E talvez fosse esse o ponto. Napoleão não pedia absolvição, reclamava, uma última vez, o direito de ser juiz e júri de seus próprios atos. Faria o mesmo novamente, declarou, e naqueles instantes finais, a história parecia dobrar-se à sua vontade, como se o passado pudesse ser reescrito pelo simples ato de afirmá-lo. Quando a morte chegou no crepúsculo de 5 de maio, não foi com estrondo de canhões, mas com um suspiro que abalou o mundo. 20 testemunhas assistiram ao fim do homem que havia feito a Europa tremer, médicos que nada puderam fazer, cortesãos exilados que ainda o chamavam de Sire, crianças que um dia contariam aos netos que viram o gigante cair. Entre eles, o padre Angelo Paolo Vignali, enviado de Córcega como se o destino quisesse que um compatriota fechasse os olhos daquele que nasceu em Ajaccio para conquistar Paris. A causa? Um estômago devorado por dentro, herança amarga de um pai que também sucumbira jovem à mesma doença. O câncer, implacável, não poupara nem o filho que se tornará imperador. A notícia demoraria semanas para atravessar oceanos, mas quando chegou, anunciada nos jornais de Londres e Paris em 4 de julho, ecoou como um tiro de canhão.
Ironicamente, o próprio Napoleão havia ditado em seus últimos dias o texto que deveria ser lido ao mundo. Até na morte, ele controlava a narrativa. E assim como em vida, as suspeitas o perseguiram. Envenenado pelos ingleses? Assassinado pela oligarquia que temia seu retorno? Ele mesmo alimentara a teoria, escrevendo em seu testamento que morreria antes do tempo, assassinado pela oligarquia inglesa e seus sicários. Mas que prova havia, além do desespero de um homem aprisionado em um rochedo perdido no Atlântico? Os britânicos, afinal, já o haviam derrotado sem precisar de veneno. Seu cárcere em Santa Helena era prova viva de que, para Londres, um Napoleão vivo e isolado era mais útil que um morto transformado em mártir. A teoria do arsênico nas paredes de Longwood, tão sedutora quanto macabra, desmorona sob o peso dos fatos. Sim, o pigmento verde que ornamentava os aposentos do exilado continha o metal, como quase tudo naqueles tempos, desde pó de arroz até remédios milagrosos. Mas envenenar um homem com wallpaper seria um método tão lento e incerto que beirava o absurdo. A verdade era mais prosaica e por isso mais cruel. Napoleão carregava em suas veias o mesmo mal que ceifara seu pai aos 39 anos. A genética, não a traição, selara seu destino. Quando o último suspiro escapou de seus lábios, o mundo ainda não sabia que dali em diante, o rosto daquele homem seria eternizado não em retratos, mas em máscaras de cera e gesso. Com a precisão de um ritual, moldaram seus traços recém-endurecidos pela morte, a testa larga do estrategista, o queixo firme do conquistador, os lábios entreabertos como se ainda estivesse a ditar ordens. Aquela máscara feita às pressas em Longwood, com as mãos trêmulas de um médico e a urgência de quem sabe que a lenda não pode esperar, multiplicar-se-ia como uma relíquia sagrada. Uma viajou para a Itália destinada às mãos de Canova, o escultor que deveria imortalizá-lo em mármore, mas que morreu antes de completar a obra, deixando o molde vagar pela Europa até encontrar abrigo no British Museum. Outra cruzaria o Atlântico, sobrevivendo a guerras e esquecimento para ressurgir em Nova Orleans, salva de um depósito de lixo pela mão de um colecionador anônimo. Hoje cópias daqueles traços mortais repousam em museus tão distantes quanto Oakland e Boston, como se o próprio Napoleão tivesse ordenado que sua imagem fosse espalhada pelos 4 cantos do globo que um dia sonhara dominar. Mas nem mesmo na morte seu corpo conheceria paz. Enquanto o médico François Carlo Antomarchi, o mesmo que mais tarde guardaria uma relíquia ainda mais macabra, realizava a autópsia, o império que restava de Napoleão era desmembrado. Seu coração, dizem, foi enviado para Maria Luísa, seu pênis preservado em álcool por Antomarchi, acabaria nas mãos de um colecionador corsos, escondido como um segredo vergonhoso entre as gerações da família Latimer. O resto, o que sobrara do homem que fora um deus para seus soldados, foi enterrado no Vale dos Salgueiros, em Santa Helena, sob uma lápide simples, como se o mundo ainda temesse o que poderia nascer de suas cinzas. Ele pedirá em seu testamento que seus restos repousassem às margens do Sena, no meio do povo francês que amei tanto. Mas a França de 1821 não queria um funeral, queria esquecer. Só 2 décadas depois, quando a política já não temia seu nome, seus ossos foram desenterrados. E então o espetáculo. O caixão aberto revelou um corpo surpreendentemente intacto, como se a própria terra de Santa Helena tivesse hesitado em reclamá-lo. Em dezembro de 1840, Paris parou para ver o cortejo fúnebre ser arrastado pelas ruas que ele outrora percorrera em triunfos. Depuseram-no na capela de São Jerônimo, mas nem ali permaneceria. Em 1861, seus restos foram novamente exumados, desta vez para descansar sob a cúpula dourada dos Inválidos, onde ainda hoje repousa, não como um homem mas como um símbolo. Um lembrete de que, para bem ou para mal, a história é escrita pelos que ousam pegar a pena, ou a espada. O destino dos Bonaparte, após a queda do imperador, traçou um caminho tão tumultuado quanto o próprio legado de Napoleão. Enquanto a Europa ainda tremia sob o eco de seus canhões, a família que ele elevara ao ápice do poder viu-se dispersa como folhas ao vento. Seu irmão mais velho, José, cruzou o Atlântico rumo aos Estados Unidos, onde viveu entre o fausto e o ridículo, vendendo joias da coroa europeia como se fossem bugigangas em um leilão de vaidades, enquanto sonhava com um império que já não existia. Luís, outro irmão, encontrou exílio na Áustria, onde a sombra do passado o perseguia como um espectro. Só Jerônimo, o mais novo, logrou conservar o título de príncipe de Montfort, um trono de papel, vazio de poder real, como se a história brincasse de dar migalhas aos herdeiros de um gigante. Mas o sangue de Napoleão não se extinguiu sem deixar marcas.
Seu filho legítimo, o pequeno rei de Roma, cresceu sob a custódia austríaca, longe das águias imperiais que seu pai tanto amara. Morreu aos 21 anos, consumido pela tísica justamente quando a doença começava a ceifar uma geração inteira, como se a Europa, além de suas guerras, precisasse de mais um algoz silencioso. Já Alexandre Colonna Walewski, fruto de seu caso com a condessa polonesa Maria Walewska, tornou-se um estadista de peso, tecendo acertos diplomáticos que ajudaram a evitar que a Guerra da Crimeia mergulhasse o continente em novo banho de sangue. Ironias do destino. O bastardo acabou sendo mais útil à paz do que muitos reis legítimos. No entanto, foi um sobrinho, filho do esquecido Luís Bonaparte, quem herdou não apenas o nome, mas a ambição desmedida do tio. Em 1848, quando as ruas da Europa ardiam em revoltas, Luís Napoleão emergiu das sombras como um fantasma do passado. Primeiro como presidente, depois como Napoleão III, o imperador dos franceses, reacendendo a chama bonapartista com um misto de astúcia e teatro político. Seu segundo império durou até 1870, quando a derrota na Guerra Franco-Prussiana o arrastou para o exílio, provando que até os herdeiros de um gênio podem tropeçar na própria sombra. Ainda assim, a linhagem sobrevive. Hoje Jean-Christophe Napoleão, teórico Napoleão VII, carrega nos ombros o peso de um nome que para alguns poucos nostálgicos, ainda soa como uma promessa inacabada. Porque Napoleão Bonaparte não foi apenas um homem, foi um furacão que varreu a história. Seja elogiado ou execrado, seu rastro é inapagável. E o mais surpreendente é que nada disso era inevitável. Em 1789, quando a Revolução Francesa irrompeu como um incêndio nas ruas de Paris, ninguém teria apostado um sol no filho de um obscuro oficial corsicano, de sangue italiano, que mal conseguia pagar as contas como tenente de artilharia. Não foram Danton, Robespierre ou qualquer dos oradores inflamados que dominaram a convenção quem emergiu vitorioso do caos. Foi aquele estrangeiro de sotaque arrastado, que transformou a arte da guerra em poesia e a política em um jogo de xadrez onde sempre parecia estar 3 lances à frente. Seus contemporâneos o odiavam, especialmente os ingleses, que o chamavam de Corsican Ogre, enquanto devoravam cada despacho sobre suas batalhas. Mas até eles não podiam negar, havia algo de hipnótico em sua ascensão. Não bastava ter conquistado o poder, Napoleão o moldou como um ferreiro martela o aço. Sob seu cetro, a França não apenas sangrou mas também floresceu. Na campanha do Egito, enquanto seus soldados marchavam sob o sol escaldante, ele financiava uma expedição científica que desenterrou os segredos dos faraós, dando à luz a egiptologia moderna. No Cairo, plantou as sementes de uma modernização que faria do Egito, por décadas, a joia mais reluzente do Oriente Médio. Em casa, suas reformas foram tão profundas que quando a restauração tentou apagar seu nome, muitos franceses perceberam tarde demais o que haviam perdido. Estradas que encurtavam distâncias, indústrias que moviam a economia, um código civil que pela primeira vez colocava a razão acima dos privilégios medievais. O Louvre, esse palácio de sonhos roubados, tornou-se sob seu reinado não apenas um armazém de espólios, mas um templo do conhecimento, mesmo que muitos de seus tesouros tivessem sido arrancados à força de Viena, Roma ou Madrid. A ironia? Os revolucionários já haviam esvaziado as igrejas, Napoleão apenas deu escala industrial ao saque. E no entanto foi nesse mesmo homem, que se gabava de ser herdeiro das luzes, que a Europa encontrou seu mais implacável carrasco. Suas guerras não foram apenas conflitos, foram ensaios macabros do século XX. A campanha de 1805, com sua marcha relâmpago sobre o Ulm, inspirou o Plano Schlieffen que em 1914, jogaria a Europa na Primeira Guerra. A violação da Prússia neutra em 1806 antecipou a invasão da Bélgica em 1914, quando a Alemanha, como outrora a França, pisoteou a soberania alheia em nome da vitória. O Tratado de Tilsit, que esmagou a Prússia com indenizações humilhantes e reduziu seu exército a uma casca, foi o espelho distorcido de Versailles, onde um século depois, os vencedores repetiriam os mesmos erros, plantando as sementes da Segunda Guerra. Até a ocupação da Dinamarca em 1807, quando a Inglaterra atacou Copenhague para evitar que Napoleão pusesse as mãos na frota dinamarquesa, ecoaria em 1940, quando Churchill cogitou invadir a Noruega antes que Hitler o fizesse. E então veio 1812, a Rússia. O erro que nem mesmo um gênio pode redimir. Mas a derrocada não começou no gelo de Moscou, foi um desmoronamento lento alimentado pela hibris. Napoleão passou a tratar reis como vassalos, a distribuir coras aparentes incompetentes, como José na Espanha, onde cada vila se tornou um pântano de resistência que sugava homens e recursos.
O bloqueio continental, sua arma contra a Inglaterra, asfixiou mais a si mesmo. A Rússia, seu último aliado de peso, rompeu a aliança quando o czar Alexandre percebeu que o sistema era um laço no próprio pescoço. E assim, quando o grande exército cruzou o Niemen em junho de 1812, já carregava consigo o cheiro da derrota, não pela neve, mas pela teimosia de um homem que confundira a Europa com seu tabuleiro pessoal. O que tudo isso revela não é apenas a ascensão meteórica de um homem saído do anonimato corsário para o trono do mundo por força de seu próprio gênio, e sim o momento exato em que esse mesmo gênio se voltou contra ele. Napoleão não foi derrubado pela sorte, mas pela própria mão que o ergueu. O erro não começou nas estepes geladas da Rússia, mas sim no dia em que coroou a si mesmo imperador dos franceses, trocando a máscara do revolucionário pela púrpura dos Césares. As vitórias dos campos de batalha entre 1805 e 1807 foram como vinho envelhecido, intoxicantes, mas com um gosto amargo no fundo do cálice. O verdadeiro ponto de ruptura? Quando Charles Maurice de Talleyrand, seu próprio ministro das Relações Exteriores, o homem que havia tecido as alianças que sustentaram seu império, abandonou o barco em 1807. Não por covardia, mas por lucidez. Ele nos leva ao abismo, teria murmurado o diplomata, e a história provou que ele não exagerava. Talleyrand viu que os generais embriagados por glória se recusavam a enxergar, que a ambição de Napoleão já não tinha limites nem estratégia. Queria tudo, e ao querer tudo perdeu até o que já possuía. A questão não é se ele teria caído, mas quando. A invasão da Rússia foi o golpe final, sim, mas a Península Ibérica já era uma ferida supurando homens e ouro. A Prússia e a Áustria aguardavam o momento certo para sacudir o jugo, e até a França começava a sufocar sob o peso de seus próprios sonhos imperiais. O sistema napoleônico era como um castelo de cartas, impressionante enquanto durava, mas condenado a desabar ao primeiro sopro de vento. E você? Acha que o destino de Napoleão estava selado desde o momento em que ele cruzou o Rubicão do poder absoluto? Ou acredita que, sem a campanha russa, ele poderia ter segurado as rédeas de uma Europa unificada sob sua égide, ainda que à custa de sangue e fogo perpétuos? A história não dá respostas fáceis, mas uma coisa é certa. O homem que disse "não posso governar um povo de lojistas", acabou provando que nem mesmo um gênio militar consegue governar um continente quando sua única moeda é a guerra sem fim.